estamos de volta com o nosso Devocional Intimidade. Nosso quadro Se Fosse Você de hoje está de tirar o fôlego, meus queridos. Realmente aquilo que Deus faz é tão tremendo que nós ficamos sem palavras, muitas vezes ficamos sem ação diante da grandeza do amor de Deus e principalmente da simplicidade como Ele age em coisas tão fortes, em coisas que parece que não tem aos olhos humanos. Tem certas situações que você olha e diz, não tem como isso ter acontecido, não tem como isso ser resolvido. Mas através do amor de Deus, nós somos realmente transformados, né, pastora Bel? E a gente contando o seu testemunho, até vou já dizer pro pessoal aqui que a gente vai continuar mais 2 semanas pela frente. Na próxima semana o Celso vai estar aqui com a gente, isso, né? Legal. Pra gente estar contando, porque tem muitos detalhes nessa história que realmente provam o quanto Deus é bom. E não existe como você fugir disso diante de fatos, não há argumentos diante daquilo que Deus faz, né, pastora? Graças Porque a Deus. a sua vida estava marcada para uma total bancarrota, mas Deus começou a colocar tantas pecinhas. Você falando aqui, eu confesso para vocês que eu tô quieta observando, porque eu não quero perder os detalhes. E a Bruna, né, a sua filha, nessa situação toda, como ela foi Deus naquele momento, foi. né? A Boca de boquinha Deus. dela, ela tinha 2 anos, né, 2 pastora? para 3. 2 para 3 aninhos. A gente sabe que uma criança para 2, 3 aninhos, ela não tem um entendimento. É Deus purinho, como a gente fala, né? Envolvendo aquela situação. Porque você já na sua 3ª gestação, essa criança né, tinha tudo para dar errado, você poderia ter morrido, mas Deus disse não, essa história está apenas começando, né? E eu não quero mais atrapalhar e continua contando pra gente. Então, daí foram as tentativas de suicídio, como eu falei, né? E nessas tentativas de suicídio, Mônica, eu cheguei a uma conclusão que, na verdade, ela mexeu com a minha estrutura emocional numa proporção que eu não imaginava. Eu olhava para mim, para a minha história, para as minhas dores, a forma como eu tratava os meus filhos, o meu próprio marido. Então, eu entendi dentro de mim que Deus não existia. Olha só, né? Porque se Ele existisse, por que eu estaria passando por tudo aquilo, desde o meu nascimento, uma sucessão de dores, de abusos, de problemas, de encontros com situações de morte, de destruição. Eu não conseguia encontrar uma flor na história da minha vida. E muitas pessoas falam isso. Por que Deus permitiu que isso Exatamente. acontecesse? Aonde Deus estava quando eu estava passando por isso? Então, né? quando você percebe, mas eu disse anteriormente que hoje eu enxergo Deus em tudo, mas naquele momento da minha dor eu não enxergava. Então, eu decidi dentro de mim, talvez uma forma de tentar amenizar meu sofrimento, de que se Deus não existisse, seria mais fácil. Porque se Ele existisse, onde é que Ele estava? Né? Onde é que Ele... Qual era essa posição, né, de repente fazer da gente marionete? Falei assim, deixa eu judiar um pouquinho aqui, deixa eu fazer sofrer, né? Então, eu não conseguia pensar assim, então Deus não existe, pronto, assunto encerrado, né? Assunto encerrado. Então, eu vou terminar com a minha vida e terminou tudo. E é uma grande mentira, né? É uma grande mentira. Tanto é que isso começou a mexer dentro de mim. Peraí, como é que Deus não existe? Né? Como é que formou osso dentro da minha barriga e eu vejo meus filhos, como é que uma barriga faz sangue, gera vida, e eu olhava para meus filhos são lindos, Mônica, né? São assim, são obras-primas de Deus mesmo, de verdade. Então isso começou a gerar uma confusão dentro de mim. E como Deus tinha os seus planos, tinha um cliente da gente no restaurante que passou aproximadamente por 1 ano lá, diariamente, Mônica. E ele dizia assim, vamos na minha igreja hoje? Olha só, Deus sempre coloca seus anjos, né? 1 ano, pensa a perseverança desse moço, meu Deus do céu. E por que essa questão da perseverança? Porque, na verdade, né, pastora, todas as vezes que ele ia, que ele estava lá, que ele falava, muitas vezes ele não era bem recebido, né? Ele não era... as suas respostas para ele
não eram boas respostas. Ele foi persistente diante de um quadro de ampla resistência, né? Pior, porque eu ofendia ele, publicamente. Ele me convidava para a igreja, eu tinha uma lista de piadinhas contra crentes que eram fantásticas. Mas aí chega uma hora, acaba o seu repertório, né? Então eu zombava dele na frente dos outros clientes, eu fazia piadinha, mas chega uma hora que vai ficando sem graça, né? E aí eu falei, não, eu preciso me ver livre desse cara. Então eu vou fazer uma visitinha e pronto, assunto resolvido. E então fui. E fui escondido do meu marido, porque imagina, você acha que eu ia dizer para alguém que eu ia numa igreja? Né? Não ia, pagar esse mico. Então fui escondida a um culto de uma tarde. E entrei pela porta, já me escondi no cantinho, fiquei ali imóvel, mas desde o momento que eu botei o pé dentro daquela igreja, algo dentro de mim começou a ser mexido de uma forma... Eu não sei explicar, assim, mas eu chorava compulsivamente. E aí eu saía de lá blasfemando. Esse negócio de igreja, esse negócio de crente vai me deixar maluca, não vou mais. Semana seguinte estava lá de novo. Olha só que entrava escondidinha, ficava lá, chorava, né, e ia embora. E não contava para ninguém. E o meu marido começou a ficar desconfiado de mim, porque uma vez por semana eu estava dando uma escapadinha. Onde é que essa mulher está indo? Está aprontando, né? Então ele começou a me seguir e me encontrou dentro da igreja. Eu ficava escondido de um ladinho e ele lá. A gente se converteu junto, nós nos batizamos no mesmo dia e começamos a nossa caminhada com Deus no mesmo dia, né? E então eu começo a ir à igreja, eu não sei explicar para você por quê. Porque, na verdade, eu não cumprimentei ninguém, ninguém me cumprimentou, ninguém falou comigo. Eu não me lembro de um cântico, eu não me lembro de uma fala pastoral, eu não me lembro de nada. Mas eu voltava porque, embora eu chorasse muito, e isso era muito constrangedor para mim, porque eu não chorava, né? Eu tinha um comando, eu mandava e manipulava. Ele gera uma casca, né? Exatamente. De orgulho, de autodefesa ali, que quer impedir a pessoa, mas o Espírito Santo ele vem e começa a quebrar isso, né? Pega aquela picaretinha, né? E vai batendo ali, né? Até que um dia eu fui à igreja, a um culto, e corajosamente eu sentei ali na segunda, terceira fileira de bancos e era já a final do culto. Eu ouvi, até então eu não ouvia nada, Mônica, né? Mas a palavra de Deus diz que a palavra não volta vazia, assim que antes eu não me lembro, mas o Espírito de Deus estava trabalhando no meu espírito. Então eu ouvi uma fala do pastor que foi assim: se você quer entregar sua vida para Jesus, vem aqui no altar. E eu fui. Eu não sei, até agora eu não sei se eu fui ou se eu fui levada, sabe assim? Porque eu tenho essa fala nos meus ouvidos hoje, com muita clareza ainda, e eu não vejo esse caminho. É como se eu voasse até lá naquele altar e eu me lanço de quatro naquele altar e eu faço uma oração. Eu nunca tinha orado até então. E eu fiz a oração do meu jeito, eu não sabia orar, né? Então eu disse assim, eu falei, Deus, se o Senhor existe, eu quero saber. E detalhe, muitas vezes você já havia proferido, Deus não existe. Mas naquele momento, né, a dureza criada por todas aquelas situações, começou, o Espírito Santo começou com a sua luz a entrar lá dentro, aí já mudou. Se o Senhor existe, já havia uma possibilidade, né? Exatamente. Se o Senhor existe, eu quero saber. E eu disse mais, eu falei, estão me dizendo que o Senhor é poderoso. E olha o que eu disse, olha só a minha ignorância. Eu disse assim, se o Senhor existe, tira o cigarro de mim. Olha só. Porque aí entrou num... Foi o páreo duro ali, né? Foi assim, botei Deus na prova, olha só a minha ignorância, né? Porque, na verdade, eu fumava da hora que eu levantava, a hora que ia dormir, uma bituca na outra, e aquela compulsão. Então, tipo, era impossível, né? E levantei dali, e aí a hora que eu voltei para o meu banco, um senhor que estava na minha frente, a primeira pessoa que até então fala comigo na igreja, ele disse assim, você fez a melhor escolha da sua vida. E aí eu pensei assim, que otário, não me conhece. Você tem uma ideia, né? Então otário é uma palavra menizinha, eu posso falar das coisas que eu dizia. E aí então, antes do culto terminar, eu saía porque eu não suportava a ideia de que alguém me tocasse, estendesse a sua mão para mim, me cumprimentar. Abraço, jamais, né? Então, eu precisava sair antes do culto terminar. E lá era uma igreja
grande, né? Então, a hora que eu tô chegando perto da porta, Mônica, eu ouço uma voz. E essa voz, ela diz assim: filha, eu chamo você para o ministério pastoral. E aí, eu não sabia que era Deus falando comigo, né? E eu parei, eu falei, meu Deus, que lindo isso, né? Alguém falando com alguém com ternura e chamando de filha. Ninguém tinha me chamado de filha ainda. Aí eu parei, olhei para trás, Mônica, não tinha ninguém. Olha só. Não tinha ninguém. Aí, mais uma vez, eu disse, gente, esse negócio de crente é loucura, eu vou embora. E fui embora daquele lugar, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que alguma coisa estava diferente. Porque Deus, ele estava reescrevendo, e a gente vai deixar mais coisas ainda para a próxima semana, né, pastora? E a gente está acompanhando algumas fotos agora aí, porque é claro que já são fotos atuais, né, desse tempo. Esse foi um café de pastoras. Olha só o que Deus fez, a ternura daquilo que Deus foi transformando a sua vida, Deus foi transformando a sua história. Eu sei que é emocionante a gente, né, falar dessas coisas, mas Deus, ele realmente pode fazer. Pode, né? Infinitamente mais Infinitamente mais. Aí, olha só que foto legal, gente. O Celso vai estar com a gente semana que vem, né? A alegria de Deus expressa uma pessoa que não sabia sorrir, que por suas tão grandes dores. Depois da minha conversão, eu tive câmera na bochecha durante muitos meses. Quanto tempo guardado, né, pastora? E Deus realmente pode transformar. São fotos lindas que a gente vai observando, a gente vai vendo aquilo que Deus fez na vida da pastora Abel. Na verdade, nós tínhamos programado para terminar hoje, né, pastora? É verdade. Mas são muitos detalhes, não tem como a gente deixar passar, né, pastora? Mas a gente volta, né? E na semana que vem a gente vai estar aqui junto de novo. Amém. Amém? Amém. Com o Celso aqui junto, né? Quem sabe, de repente, até os filhos, se puderem. Meninas aqui, moram né? em São Paulo. Ah, então não vai dar, mas a gente faz alguma coisa aí para poder falar com eles um pouquinho, né? Tá bom. Então é muito bom. Então, na semana que vem a gente está junto aqui novamente. Ok, Mônica, obrigada, Amém? querida. Deus te abençoe. Glória a Deus. Meus queridos, o amor de Deus, ele transcende tudo que você pode imaginar. Ele vai no coração mais duro, ele vai no rosto mais sem sorriso, ele vai na história que parece que já não tem mais como solucionar e transforma isso em vida para a vida de muitas outras pessoas. Talvez você diga para mim, eu não tenho mais vida. Talvez nesse momento você diga, eu estou no último suspiro. Mas é aí que a luz de Deus entra, como entrou na vida da pastora Elisabel, do Celso, seu esposo, dos seus filhos e na história de tantas outras pessoas que estão vindo atrás desse grande testemunho. Então, na próxima semana, eu convido você para estar com a gente, para ouvir um pouco mais dessa história de vida, de graça e de muito amor. Um amor que lá atrás ela não recebeu e não sentiu, mas que sempre estava com ela, guardando a vida dela e que hoje ela pode expressar de uma forma tão intensa. Um grande abraço no coração de vocês. Quero deixar um beijo especial para todas as famílias, para esse casal. Quem sabe você que está aí, está dizendo, meu casamento não tem mais solução. Tem, e nós aqui no Devocional Intimidade provamos para você que tem solução. Então não desista da sua família, porque família é um projeto de Deus. Já falei demais, o tempo estourou. Beijo enorme, semana que vem a gente está novamente com o quadro Se Fosse Você, com a pastora Elisabel, o seu esposo. Mas amanhã, 8 horas, nós estamos juntos novamente aqui. Tchau! Meu coração dispara.